E aí pessoal, tudo bom? Quando a gente está falando da receita, como a gente falou, a gente está falando aí do faturamento total, né? Todo o resultado da operação da empresa, né? Porém, como a gente também comentou no vídeo anterior falando sobre receita líquida, a gente precisa ter em mente que o que vai sobrar para a gente enquanto acionista é a questão do lucro líquido da empresa, né? O lucro líquido da empresa é o resultado da operação. Então, ela fez as suas vendas, retirou todos os seus custos e sobrou ali para a gente o nosso lucro líquido. A relação do lucro líquido com a questão do faturamento, ou seja, da receita, nos dá um indicador muito importante, que é a questão da margem de lucro, né? Você já deve ter ouvido falar isso algumas vezes, né? A margem de lucro de uma empresa, né? Quanto de lucro tem naquele produto, né? A gente vai comprar alguma coisa que custa R$ 3 no mercadinho, a gente vai comprar a mesma coisa num mercado maior que custa R$ 2,50. Tipo, o que está acontecendo? É que a margem de lucro do mercadinho de repente é um pouco maior, né? Ou seus custos operacionais maiores e ele precisa ter. Mas muitas vezes se coloca dessa maneira. As margens de lucro são ali onde as empresas às vezes conseguem mexer para ser mais competitivo, enfim. Então, a margem de lucro, seja ela líquida ou bruta, que a gente vai falar bem rapidinho daqui a pouco, são também indicadores bem interessantes de a gente ter. Por quê? Empresas de margem mais apertada tendem a sofrer mais, às vezes, com algum tipo de baixa de mercado, a ter ali um problema maior quando você tem um concorrente de peso, então ela não tem ali como mexer tanto na margem. Vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, não gosto tanto de empresas de varejo, né? A gente tem que empresas de varejo trabalham com 4, 5% de margem de lucro, o que é algo muito apertado, né? As empresas de varejo, elas ganham muito, às vezes, na venda em volume, né? Elas não ganham pontualmente, às vezes. Ganham mais naquele volume maior. Então, essas empresas, elas tendem a ser mais sensíveis a algumas mudanças de mercado, seja positiva, seja negativa, porque, de fato, já é muito apertado, já é muito arrochado, vamos dizer assim, a questão da margem, né? E a gente tem isso, a relação entre o lucro, que foi aquilo que sobrou depois de todos os custos, e a receita da empresa nos dá isso, a margem. A margem bruta basicamente é o lucro dividido pela receita bruta, e a margem líquida, que é o que vai interessar no final das contas também, é a relação entre lucro líquido e receita líquida. Então aí a gente tem essa relação que também é bastante importante. Eu, particularmente, eu não gosto de empresas que têm a margem líquida muito apertada. A gente tem aí empresas saudáveis, digamos assim, com 15, 20% de margem de lucro e até casos excepcionais de empresas com 60% de margem de lucro, quando ela tem ali uma vantagem competitiva bem interessante, né? Quando a empresa tem uma margem de lucro muito grande, ela tem capacidade, às vezes, de conseguir controlar um pouco mais o mercado, porque ela pode, às vezes, até meio que sufocar algum concorrente, reduzindo a sua margem de lucro por algum tempo e fazendo com que, de repente, a competição fique mais acirrada, né? Fique mais complicado. A gente viu aí, por exemplo, alguns movimentos de Ambev tentando ser mais competitivo com a questão da entrada da Heineken no Brasil. A Ambev ela é líder de setor hoje, algo em torno de 70%, 65%, 70% do mercado de bebidas, e viu a Heineken entrar com um certo percentual. Então ela pode, por exemplo, reduzir suas margens, tornando talvez a operação da Heineken ou de outro concorrente um pouco mais sacrificada, vamos dizer assim. Às vezes, quando você não é tão grande, né, como é o caso de Ambev, você não consegue suportar tanto tempo de uma margem muito apertada. E esse foi o indicador de hoje, falando disso. Margem líquida, margem bruta, né? A parcela ali da receita que vai entrar, como de fato vai se transformar em lucro, e essa margem é essa relação percentual do lucro líquido com a receita. Quanto de receita de fato se transformou em lucro? Vale a pena a gente ter isso em mente, porque isso vai nos dar talvez um panorama da eficiência da empresa, né? Uma empresa que fatura 1 bilhão, mas só tem 1 milhão de lucro, ela está com um percentual muito pequeno. Então, tem ali talvez uma empresa não tão eficiente, né? Em compensação, se você tem uma empresa que faturou 1 bilhão e ela gerou 700 milhões de lucro, então a gente tem aí uma empresa mega eficiente. Um exemplo disso são as empresas seguradoras. Então dá uma olhadinha, por exemplo, nas margens de lucro das seguradoras. As empresas de energia também são muito interessantes. E é isso aí. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estamos às ordens. Abraço, valeu!